Em Pegões, no concelho do Montijo, são produzidas anualmente, pelos viveiros Chac Vanchi, cerca de 5 milhões de hortênsias de meio crescimento. Esta hiperespecialização na produção de uma única planta faz com que o grupo holandês ocupe uma posição relevante no mercado europeu. Os viveiros controlam todo o processo produtivo, desde as estacas, uma pequena parte da planta até à sua expedição em vaso, passando ainda por um grande investimento no desenvolvimento de novas variedades. A empresa dedicou-se durante muitos anos à flor de corte. Há cerca de 12, 13 anos, o nosso sócio e fundador, o Chac Vanchi, achou que era importante encontrar outro produto que pudesse entrar no portfólio e focámos muito nas hortênsias, porque achámos que era um produto que ia crescer. Ele tinha essa crença que ia ser um produto que ia conseguir se desenvolver no mercado e acabámos pouco a pouco por nos dedicarmos ao desenvolvimento da genética. O grupo Chac Vanchi produz e comercializa 4 estágios de hortênsias, desde as estacas sem raiz até às plantas pré-floridas, ainda que os principais produtos cultivados pela empresa sejam as estacas sem e com raiz. O nosso lema passa por dizer que capacitamos outras empresas a colorir o mundo. O que é que isto significa? Significa que nós fornecemos as nossas plantas a outros viveiristas em diferentes fases de crescimento e esses outros viveiristas, sim, irão acabar o produto, irão entregá-lo depois no retalho ou no consumidor final. Nós também temos alguns acordos com empresas do retalho um pouco espalhadas pela Europa, de onde entregamos diretamente de Portugal a esses retalhistas para garantir uma atividade mais sustentável. Nós vendemos os 4 estágios de produto: estaca sem raiz, estaca com raiz, planta em meio crescimento e planta pré-florida. A planta pré-florida apresenta-se em 4 cores. Temos as brancas, temos as vermelhas e temos as cor-de-rosa. Temos também as azuis, mas as azuis derivam do controle do pH no solo. Começa numa planta cor-de-rosa e depois conseguimos transformar numa planta de cor azul. Tudo começa na maternidade das plantas. Aqui estão 250 mil plantas-mãe que dão origem anualmente a mais de 25 milhões de novas plantas. Isto é o coração da empresa. Tudo aquilo que a empresa faz começa aqui dentro desta estufa. Não é uma maternidade, diria mais, é mesmo o coração da empresa. A planta-mãe é a melhor espécie daquela variedade, de onde nós cortamos as estacas e tem uma capacidade produtiva entre 10 a 12 estacas por semana. Estas pessoas acabam por cortar as estacas, são técnicos altamente especializados, que fazem um trabalho bastante minucioso, obedecendo as especificações bastante restritas, desde o nível do tamanho do caule ao tamanho dos pares de folhas, acabam por cortar. Tem uma norma de produtividade de cerca de 420 estacas por hora, que são colocadas dentro de sacos, 52 estacas em cada saco. Em cada saco tem uma etiqueta que identifica o batch number, para garantirmos sempre a traçabilidade, identifica a variedade, identifica o tamanho e identifica o número do operador. Essas estacas depois baixamos a temperatura das estacas até de 3, 4 graus numa câmara refrigerada que temos, e aí é feita a divisão para clientes ou para a nossa produção própria. Não fazemos nenhuma distinção em termos de critérios de qualidade entre o que enviamos para os nossos clientes e o que produzimos nós internamente. Cada estaca vai dar origem a uma nova flor. A estaca será enraizada, depois no segundo ano é colocada em vaso e através de constantes cortes vamos tentando construir uma planta que fique com uma especificação entre 7 a 10 cabeças. Se nós considerarmos que cada planta-mãe tem 3 anos no seu ciclo produtivo, estamos a falar que cada vaso destes acaba por produzir 1.200 estacas, 1.200 plantas nos 3 anos de vida. Após a fase de plantação e de enraizamento, que acontece entre fevereiro e março, as plantas seguem para a área exterior para continuarem o seu ciclo produtivo. As plantas permanecem a céu aberto até dezembro. Aqui temos várias atividades a acontecer neste momento, porque através do corte multiplicamos o número de cabeças das plantas, que é essa a forma de chegarmos a uma especificação entre 7 a 10 cabeças. Aqui nesta zona, por exemplo, temos trabalhadores a tirar ervas. Para nós é muito importante tirar ervas nesta fase mais precoce, porque acabam por depois ocupar espaço e a planta acaba por não se desenvolver. Temos outras regiões aqui da empresa onde neste momento ainda estamos a plantar, e a apanhar já diretamente algumas expedições para alguns clientes, nomeadamente aqui à nossa esquerda. A água é um elemento fundamental para controlar a temperatura das plantas ao longo das diferentes estações do ano.
No verão não podemos permitir, acima de 28 graus, não podemos permitir que a planta seja sujeita a temperaturas demasiado elevadas, e então fazemos cooling rounds, fazemos voltas de arrefecimento, consiste no intervalo de 15 minutos, 2 minutos de rega. No inverno também há que ter cuidado com o gelo, então cada vez que a temperatura fica abaixo de 1 grau positivo, também utilizamos a rega como fator para prevenir que o gelo se forme na cabeça das plantas. Para lá da produção das plantas jovens, o grupo tem vindo a apostar fortemente no melhoramento vegetativo das plantas, de forma a disponibilizar ao mercado regularmente novas variedades. Aqui temos todas as variedades que neste momento estão em teste, novas genéticas que estão em teste na Chaco Fanchi. Todas estas variedades são submetidas a criteriosas avaliações. Toda a informação recolhida é tratada numa base de dados que nos permite estar em constante ligação entre Portugal e Holanda. Nestas plantas nós pretendemos criar novas variedades resistentes a pragas e doenças, mais resistentes ao calor, ao frio, à floração mais rápida. No fundo é testar algo que nos marque e nos permita ter melhores variedades perante a concorrência. O processo de desenvolvimento de uma nova variedade é muito exigente e moroso. Em média, são necessários 8 anos até que uma variedade esteja apta a ser comercializada. Todas estas variedades vêm de laboratório, são criadas geneticamente na Holanda e enviadas para Portugal para fazermos um ciclo de produção e acompanharmos o seu desenvolvimento. Uma variedade nova, desde que é criada até que vá para a fase comercial, demora cerca de 8 anos. Todas as variedades, nós registramos tudo numa base de dados própria e se a variedade avançar, é registada, no fundo, a patente, digamos assim, da variedade. A empresa, a partir daí, pode começar a comercializar e a tirar os respectivos royalties da variedade. A sustentabilidade de todo o ciclo produtivo é uma das maiores preocupações do grupo holandês, seja na gestão dos recursos hídricos ou energéticos. É muito importante sermos sustentáveis, cada vez mais. O nosso impacto e a nossa consciência ambiental é maior, tem que ser maior. Daí nós termos investido significativamente nos últimos anos num parque de painéis solares que nos permite cerca de 65%, a garantir 65% do nosso consumo. Também construímos umas charcas com a capacidade de 40 mil metros cúbicos para a reutilização da água, para que possamos reutilizar os nutrientes e daí termos uma pegada ecológica menor. Temos desenvolvido também outros meios de transporte das plantas, não só para via rodoviária, tentamos focar também no envio por via marítima, onde o impacto é menor, e monitorizamos também todos os anos a nossa pegada ecológica para termos a certeza que permanecemos fiéis ao nosso compromisso com a sustentabilidade. Os técnicos altamente especializados dos viveiros procuram tornar o processo produtivo mais eficiente. Neste momento, há várias soluções a serem testadas. Aqui temos um exemplo do ensaio de enraizamento. O nosso processo produtivo, a planta passa por diversas fases. Começa na estaca não enraizada, depois vai para a estaca enraizada, depois tem a primeira fase de vaso e depois tem a segunda fase de vaso, onde já é o produto final. O que é que acontece? Neste ensaio estamos a testar uma maneira alternativa de saltar a primeira fase de vaso, tendo apenas um momento de envasamento já na fase final do produto final. Isto com recurso ao quê? A plugs de maiores dimensões, ou seja, fazendo um enraizamento direto num plug de 80 mm de diâmetro, conseguimos ter um maior volume, evitando então a primeira transplantação. E assim, o processo de meio crescimento, que é a primeira fase de vaso, pode ser todo feito no próprio tabuleiro de enraizamento que iniciou este processo. Então, esta planta, se tudo correr bem, só terá um momento de envasamento, que é já para o vaso final, em que já dará a planta florida.
A procura de um substrato alternativo à turfa, um recurso natural não renovável, é outra das experiências em curso e, para tal, estão a ser estudadas 10 receitas de substrato. Aqui, neste momento, estamos a ensaiar diversas receitas de substrato com turfa reduzida ou sem turfa. Isto porque a turfa é um produto não renovável, é um recurso natural que é feita da acumulação de musgos na parte mais do norte da Europa e são sumidores de carbono. A sua remoção e a sua extração acaba por libertar carbono na natureza e estamos a destruir então um sumidor de carbono. Há então uma tendência de mercado para optar por produtos com turfa reduzida ou sem turfa e até mesmo por questões ambientais. Portanto, todo o setor da horticultura está a migrar nesse sentido. E, portanto, nós estamos a testar alguns substratos sem turfa ou com baixa turfa na sua constituição para que possamos ver qual é a reação da planta para que, então, no médio prazo, possamos migrar para uma solução desse género. Neste ensaio tenho 5 fornecedores diferentes de substrato, mas 10 receitas diferentes. Porquê? Porque propusemos a cada um dos nossos parceiros que nos apresentassem uma receita sem turfa e outra receita com turfa reduzida. Então aqui testei 4 variedades, aliás, uma variedade branca, uma variedade vermelha e variedades ou azuis ou cor-de-rosas. O azul pode ser induzido com a adição de sulfato de alumínio e que então estamos a testar então cada uma dessas variedades com essas receitas diferentes para também sabermos qual delas é que a planta consegue fazer uma melhor reação e entregar o seu melhor desenvolvimento e as suas melhores flores. A inovação tecnológica é um dos melhores recursos para otimizar o processo produtivo, tal como nos explica o coordenador de Tecnologias de Informação da Shak Vanchi, Marco Alves. A empresa aposta muito nessa vertente tecnológica, a gestão de plantas, portanto o scouting, aplicações para gerir tudo aquilo que se passa com a planta, as movimentações de terrenos, a identificação de doenças, pragas, portanto isso é tudo registado numa aplicação específica para esse fim e depois todos esses dados são visualizados no escritório em todos os departamentos que tenham que fazer alguma atividade mediante esses dados, portanto growers, o crescimento, a produção. Nos viveiros, todas as plantas têm um QR Code que permite acompanhar as plantas desde o início do seu ciclo vegetativo até à fase de expedição. Nós dividimos por batches, por lotes, e esse lote tem um QR Code que nós lemos com a aplicação e o Scouting, vou dar aqui um exemplo específico do Scouting. A equipa de Scouting lê o QR Code, tem logo a informação do lote, da variedade, da quantidade de planta nesse lote, a cor, e consegue fazer logo ali uma identificação de alguma praga, do sucesso, da qualidade da planta. Portanto, há ali uma procura de ter esses dados e que se consiga ter esses dados em tempo real e, portanto, fazer uma avaliação correta da planta. Esse controle desde o início, quando começamos a produzir a planta até quando é expedida, todo esse controle é feito em termos tecnológicos, por diferentes apps, algumas criadas pelo programador na Holanda, outras criadas por nós cá internamente. Portanto, há aqui uma preocupação na digitalização, porque esses dados sejam visíveis o mais accurate, portanto, o mais corretos e os mais fiáveis possíveis. E, portanto, todo esse processo, desde o início até ao fim, é visível em termos tecnológicos. Após vários meses no campo, as plantas seguem para as câmaras refrigeradas, onde podem permanecer entre 2 a 5 meses. Agora estamos no nosso armazém de frio, é um espaço refrigerado com 8.600 metros quadrados de área útil. Temos 8 arcas frigoríficas, estamos aqui no nosso corredor, onde todas as nossas plantas dão entrada. Passam então um período de 1000 horas de frio em espaço refrigerado e após essas tal 1000 horas no mínimo, dão então seguimento para os nossos clientes finais ou então para nós fazermos uma replantação num vaso maior para dar floração. As hortênsias precisam de frio para induzir o botão. Sem estas tais 1000 horas de frio, de temperatura constante e contínua, basicamente a cabeça não dará a flor que nós tanto desejamos. Noutra zona da empresa, a azáfama é muita.
As plantas são objeto de limpeza e seleção e, posteriormente, as encomendas começam a ser preparadas. Nesta zona de trabalho, as equipas tanto podem estar a limpar a planta, tirar as folhas das plantas, como fazer seleção e preparação de encomendas para os nossos clientes finais. Anualmente são expedidos rumo à casa-mãe na Holanda cerca de 600 caminhões e 50 contentores marítimos de hortênsias. Depois da seleção das plantas, todos os carrinhos dão entrada aqui na zona de expedição, onde são embalados com rede ou com plástico macro perforado. Ao fazermos 43 cc's, damos então seguimento ao carregamento dos caminhões. Após a viagem até a Holanda, as hortênsias são distribuídas por vários países europeus, chegando a milhares de lojas e, consequentemente, de consumidores. A maior parte é enviado para a Holanda, quer para a nossa casa-mãe na Holanda, mas também para clientes diretamente na Holanda. Ou então enviamos daqui, por exemplo, para a Alemanha, Reino Unido, Escandinávia, sobretudo Dinamarca, onde são os nossos mercados principais. O grupo ocupa atualmente uma posição de destaque no mercado europeu de produção e comercialização de hortênsias. Mas ao nível das plantas jovens, temos cerca de 48% a 49% do mercado europeu. Isto permite-nos liderar o mercado europeu e ter uma responsabilidade extra sobre o impacto que temos na venda de hortênsias a nível europeu. Os viveiros Jacques Van Schie são um caso de sucesso de uma empresa que apostou numa estratégia de hiperespecialização para se afirmar no mercado internacional de plantas. Para o futuro, o grupo quer concentrar a produção no Montijo, reduzindo a área na Holanda. E pretende continuar a investir na sustentabilidade ambiental da sua atividade.